Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está ouvindo essa introdução, é porque você está assistindo essa live gravada. Então, seja muito bem-vindo. Se você não pôde fazer as perguntas ao vivo, faça agora nos comentários que eu leio todas e respondo, ou através de vídeos ou no próprio comentário. Então, seja muito bem-vindo. Olá, Má! Wilka, Eli, sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje é sobre crianças. Eu tenho recebido várias perguntas sobre adoção, sobre crianças problemas, né? Sobre inseminação. Eu falei, bom, eu vou juntar tudo isso e vou fazer uma live. Então, vamos lá. O tema da live é sobre crianças adotadas, enteados, crianças consideradas crianças problemas aí, né? Da onde será que surgem esses problemas ou essas dificuldades? Vou falar sobre abortos, vou falar sobre inseminações in vitro, tudo isso de acordo com as conceituações sistêmicas, de acordo com a visão do Bert Hellinger, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos que estão chegando agora. Façam o seguinte, eu também vou fazer isso. Peguem o aviãozinho e mandem para as pessoas para virem assistir a live, tá bom? Pessoas que possam se interessar sobre esse tema de crianças, né? Então, às vezes tá aí criando filho, tá meio perdido, tá acontecendo alguma coisa aí que você sabe de algumas histórias que talvez sejam difíceis de estarem sendo lidadas, ou pessoas que estão pensando em uma adoção ou numa inseminação. É sempre bom ter uma visão a mais sobre esses tópicos. Então pega o aviãozinho e chama essas pessoas aqui para a live, tá bom? Eu já chamei algumas pessoas e vamos lá. Doutora Cristiane, minha querida parceira de marketing digital. Gente, se vocês têm dificuldade de falar em público, comecem a seguir a doutora Cristiane Romano, tá bom? Ela é demais. Olá, boa noite, minha querida, boa noite. Ela é demais, ela tem um curso, como que é? Oratória com Liberdade, se eu não me engano. Ó o jabazinho, mas vale a pena, só indico quem vale a pena. Vamos falar então, primeiro assunto que eu coloquei em pauta foi crianças adotadas. Como é que o Bert via a adoção, né? Eu já falei, já tratei esse assunto outras vezes, em outras lives, Oratória com Liberdade, é isso mesmo. Eu já tratei desse assunto em outras lives, mas isso é um assunto que vive recorrendo aqui em termos de perguntas e eu vou lidar. Bom, o Bert, ele era meio... Olha lá, Deusiane conhece você. Ela é demais mesmo. É mesmo, Deusiane, também acho. Também acho. Então, o Bert, ele era meio enviesado em relação à adoção. E eu vou explicar o porquê dessa visão do Bert Hellinger, né? Ele dizia que as pessoas adotavam por motivos errados ou por motivos mais ligados a elas mesmas do que necessariamente ligados à criança. Então, o que ele falava é que muitas pessoas adotavam, por exemplo, tinham duas filhas e queriam um menino, adotavam um menino, ou ao contrário, né? De uma certa forma, podendo escolher. Outra coisa que o Bert falava é adoção para segurar o casamento, porque um dos dois não pode ter filho, né? Então, o que ele dizia, e eu entendo a visão dele, é que as pessoas não estavam a serviço da criança, porque se estivessem a serviço da criança, ajudariam essa criança sem necessariamente adotá-la, né? Bom, essa é a visão do Bert Hellinger. Agora, quais são as dificuldades que aparecem e que são vistas? Eu lembro que lá para 2009, 2010, eu estava num camping com o Bert Hellinger, de uma semana com ele, que eu falava que era Bert Stella. E uma das pessoas fez essa pergunta para ele, falou assim, mas a gente tem uma criança adotada na família e essa criança é muito amada. E o Bert respondeu para ele, eu só lido com problemas, se tá tudo bem, né? Então, quais são os problemas ou as dificuldades que podem surgir através da adoção?
Primeiro, o primeiro aspecto que a gente tem que olhar é essa criança, sem saber às vezes que ela é adotada, ela na alma, ela sente um vazio interior, ela sente que tá faltando algo, né? Isso não é explicado logicamente, mas ela sente essa falta de algo, de alguém, e ela não sabe explicar, porque muitas vezes os pais adotivos não contaram ainda, ou não contaram durante uma vida inteira, que ela era adotada. E internamente ela sempre sentiu esse vazio, né? Então essa é uma sensação muito comum nas crianças adotadas. O que é de bom tom fazer, né? Então, o que seria adequado fazer isso? A partir do momento que a criança tem um certo entendimento, começar a informar que ela é filha do coração, que ela é um grande presente da vida, que ela é muito importante na vida deles, e assim por diante. Então, às vezes a gente vê pessoas aí com 20, eu já constelei pessoas que tinham quase 30 anos e tinham recém-descobertos que eram adotados. Por que saber isso é importante? Porque vai ter um momento que essa criança, adolescente ou adulto, pode ser que tenha um movimento de ir em encontro a essa origem, né? É como se faltasse algo para ela. E aí a posição e o posicionamento dos pais, como é que funciona? Esses pais normalmente que adotam anulam a importância dos pais biológicos ou os consideram com menor valia. Toda vez que a gente considera alguém do nosso sistema com menor valia, vem alguém dentro desse sistema para chamar a atenção e reinserir essa pessoa que é considerada com menor valia. Então, digamos que uma mãe seja drogada, que more na rua, que tenha problemas, às vezes, mentais, ou essas pessoas, às vezes, têm muitos comprometimentos, né? Mentais, sociais e etc. E as pessoas que adotam olham essa pessoa com menor valia. Não olham para a força do destino dessa pessoa viver aquela vida daquela forma. Olha como é diferente. Então, quando eu salto o meu olhar, passando de uma consciência menor para uma consciência maior, eu não julgo, mas eu olho para a força. E aí eu me pergunto, será que eu teria capacidade de lidar com uma vida similar àquela pessoa? Será que eu teria condições de alma e de desenvolvimento de perpetuar, né? De me manter viva dentro desse mundo caótico ou cheio de privações ou difícil que vive essa pessoa? Então, vocês veem que é diferente o olhar quando eu olho para a força da pessoa ao invés de olhar julgando essa pessoa. Então, os pais adotivos precisam honrar o presente que esta pessoa, por dificuldades próprias, precisou abrir mão do filho ou da filha, e você que está adotando, você recebe este presente, né? Então, eu tenho como se fosse uma dívida aí com essa pessoa. Peraí que acho que tem duas perguntas aqui. Pai de verdade, claro que a criança o ama. Peraí, deixa eu ver aqui. Posso trabalhar minha conexão com minha mãe através da constelação? Ela já faleceu. Tá, não, a doutora Cristina. Essa aqui foi uma pergunta do Stories que eu vou responder amanhã, tá? Não tive tempo de responder ainda. Doutora Cris, pai de verdade, claro que a criança o ama. A criança tem 7 anos. E quando o pai não presente, a mãe casa com outro pai e o mesmo é o pai do coração. E a criança sabe, a criança o ama. Mas quando o pai diz não, ele joga na cara. Você não é meu pai, tá?
É, então, aí, vamos lá. Aí, voltei aqui para a tela, porque eu abro uma outra tela dentro da pergunta. Então, como é que essa mãe lida com isso, né? Então, essa mãe tem que posicionar esse filho, a mãe, pelo que eu tô entendendo, a mãe biológica, posiciona esse filho do respeito e do honrar esse pai do coração. Então, cabe à mãe impor a importância desse pai do coração na vida dessa criança, sem tirar o espaço do pai biológico. Olha só. Então, quando a gente fala de adoção socioafetiva, né? O que é importante? Eu não minimizar a importância do pai biológico sobrepondo, né? Dando mais valor ao pai do coração, tá? Então é isso que eu tava indo na linha do raciocínio. Esse pai que tem esse enteado, que adotou essa criança por convivência com essa mãe, ele vai sempre deixar o espaço para o pai verdadeiro. Então eu já tive constelações que foram feitas, clientes, que ele falava assim, mas o meu filho, ele é muito mais parecido comigo do que com o pai biológico. Eu o considero meu filho. Falei, mas ele não é seu filho biológico, ele é seu filho do coração, né? E o que acontece com essa criança nitidamente dentro da constelação? Quando esse pai biológico não era respeitado o seu espaço e a sua importância, esta criança se afastava desse pai do coração. É como se essa criança tivesse que salvaguardar o espaço do pai biológico. Entendem isso? E como é que essa criança faz isso? Essa criança faz isso muitas vezes através de birra, de testar os limites, né? Testar os limites dessa relação com esse pai ou com essa mãe, com esse pai, essa mãe do coração, né? Então, o processo é anterior. Eu dou a valia para o pai biológico e deixo resguardado o espaço desse pai biológico e a importância desse pai biológico, né? Eu como mãe aí nesse caso, tá bom? Então, quando isso acontece, essa criança, ela entende que ela tem um pai do coração que estará ali para ela quando ela precisar também. Aí, como é que funciona, né? Essas coisas, digamos que seja um caso de separação, né? Um primeiro casamento, um segundo casamento. As decisões sobre este filho cabem aos pais biológicos nesse processo de separação. Entende que eu não tô falando mais de adoção, eu tô falando de um processo de separação, onde eu tinha um núcleo familiar que se desmontou, montou-se um outro núcleo familiar. Então, as decisões de escola, decisões de saúde, né, a colaboração com os custos da vida dessa criança cabem aos pais biológicos. O pai adotivo ou o pai socioafetivo, ele pode colaborar? Pode, mas não pode substituir a função desse pai biológico, tá? Principalmente se tiver condições. Adriana, mas isso nem sempre acontece, isso às vezes eu não tenho. Então, você sabe que eu tive uma cliente que a gente teve uma conversa séria sobre isso. E ela falava assim, o pai dela é muito enrolado com dívidas, o pai da minha criança, da minha filha é muito enrolado com dívidas, etc, etc. E quem acaba arcando é o meu atual companheiro. Eu falei, então, só que o que é que foi feito com esse pai biológico? Você já sentou e conversou com ele sobre a importância dele na criação dessa filha ou simplesmente você anulou a presença dele? Você simplesmente anulou a importância dele. E ela foi lá conversar com ele e ele ficou extremamente emocionado por essa reinserção na vida da criança, né? Reinserção na possibilidade de ajudar. E isso, inclusive, o ajuda a ir atrás da própria vida, porque ele tem uma outra vida ali para dar conta, né? Oi, Elaine, querida, deixa eu ver se tem
perguntas aqui. Cris, eu respondi sua pergunta, coloca aqui para mim. Quando revelei para minha filha de 13 anos que ela era adotiva, foi uma libertação para mim e para ela, exatamente. E sabe por quê, Mônica? Porque a alma dela sabia disso já. A alma dela já sabia disso, a alma dela busca, né? É igual quando a gente faz uma constelação para alcoólatra, eu já representei um alcoólatra. E o alcoolismo normalmente está ligado à busca da figura paterna, que esteve ausente emocionalmente ou fisicamente. E eu simplesmente, eu rondava a sala inteira com os olhos vendados, com sensação de embriaguez, e procurando por meu pai, né? Então, essa alma, Mônica, dela já sabia disso. Então, quando a gente faz um trabalho, essa semana eu acho que eu acabei de publiquei no Stories mais cedo e acabei de publicar na timeline, se essa mãe que adotou uma criança pode fazer a constelação junto com a filha adotada. Sim, pode fazer e deve fazer para uma cura desta relação. E aí qual é o movimento da criança? A criança honra a vida que recebeu através desses pais biológicos, olha sem julgamento para a história e para sua origem, e deixa isso e as consequências desses atos com estes pais biológicos, né? E toma essa mãe adotiva também com amorosidade pela perpetuação da vida que ela proporcionou, por todo o carinho, por todas as condições da sobrevivência que ela precisou receber desses pais adotivos. E a mãe e o pai que adotaram, eles honram o presente que eles ganharam na vida através desses pais biológicos, que é essa criança, né? E eles mudam o seu olhar, um olhar de julgamento e de menor valia, para um olhar de gratidão, né? Então, o que acontece dentro de uma constelação e você vê ali aquilo acontecendo na frente, é isso. Esse é o processo e o caminho da cura para esses processos de adoção. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Mônica, muito legal. Ajudei, complementei alguma coisa aí para você? Perfeito. A Cris que respondeu. Peraí. Deixa eu ver. E a droga, Adri? A droga, Adri, porque eu falei do alcoolismo, a droga tem o mesmo mecanismo, tá? A droga também, ela é uma busca pela figura paterna na maioria das vezes. Outra coisa que pode estar conectado com o álcool e a droga é fidelidade, a fidelidade sistêmica. Alguém do próprio sistema que recebeu menor valia ou por ser drogado ou por ser alcoólatra. E isso pode ser pais, avós, tios avós, né? Então, uma pessoa que foi vista com menor valia ou que foi excluída do sistema, eu, por fidelidade sistêmica, eu recebo esse destino na minha mão para trazer à tona esse aspecto, né? E reinserir com amorosidade essa pessoa. Era isso, Elaine? Era essa a sua pergunta que você falou? E a droga, Adri? Né? Fidelidade sistêmica, a Lila tá estudando constelação agora, então tá aprendendo um monte de coisa, né, Lila? Isso, é isso mesmo. Mônica também respondeu, ótimo. Então vamos lá, gente, continuem fazendo suas perguntas, mas eu acho que o assunto de adoção, eu já dei um overview, né? Vocês estão satisfeitos com o tema de adoção? Tem mais alguma pergunta sobre adoção? Então, eu preciso permitir, acho que isso eu acabei não falando, eu preciso permitir, por mais que seja dolorido, o processo dessa criança buscar essa sua própria origem, tá? E aí ela vai tomar as próprias decisões. Mas vamos lá, e na constelação se olha para a família adotiva ou a família biológica? O filho adotivo faz parte do sistema da família biológica apenas? Olha que pergunta legal.
a gente olha para as duas famílias, tá? Na constelação se olha para a família adotiva e para a família biológica. Só que a família biológica não se aproxima da família afetiva e dessa criança mais. É como se, ao doar a criança para adoção, ela perdesse direitos sobre essa criança, né? Então é honrado, é reconectado com a amorosidade para a família biológica, mas ela não se aproxima da vida da criança, da família que a adotou. É exatamente isso, é como se ela tivesse perdido o direito. Essa é uma consequência da doação. A doação de uma criança tem muitas vezes o aspecto da própria sobrevivência da pessoa, ou também por um ato de amor para a sobrevivência dessa criança, né? Que não teriam condições de lidar de dar comida muitas vezes, ou criar num ambiente saudável essa criança, e aí não é um movimento de amor. O processo de doação é um movimento de amor, mas a consequência é essa não aproximação. A criança, se quiser buscar esse movimento e entender sua própria história, os pais biológicos devem permitir esse movimento e apoiá-la com o que tiver de informações, né? Às vezes os pais biológicos são conhecidos, às vezes não são conhecidos, né? Não se tem histórico, né? Vai ficar gravada, Cris, vai ficar gravada, assiste depois. Vai ser uma live bem profunda, viu? São temas bem legais, assiste depois. Aí, a outra parte da pergunta da Mariana é: o filho adotivo faz parte do sistema da família biológica apenas? Não. Então, como é que acontece isso? Quanto mais bebê ou recém-nascido essa criança mais carga da família que a adotou ele recebe. Então, é como se ele recebesse a carga dessa família que adotou. Quanto mais velha é essa criança no processo de adoção, mais ela carrega as questões da família de origem, mais as questões da família adotada, de que adotou, né? Então, eu sempre carrego os dois sistemas dentro de mim, com maior ou menor grau, né? Porque, na verdade, esse carregar, ele tem ônus e bônus, né? A gente senta numa cadeirinha quando entra numa família para trazer algo à tona, né? Então, quanto mais criança, segundo as descobertas do Bert e até onde eu tenho de informação, é esse o processo. Quanto mais criança, mais eu recebo a carga do sistema que vai adotar. Quanto mais velha ocorre essa adoção, eu já fui capturada, né, por mais componentes do sistema de origem, tá? Acho que respondi, Mariana. Me responde se eu te respondi direitinho, me fala se eu te respondi, se ficou claro, se ficou com alguma dúvida. Quem precisa constelar é o drogado, ou na ausência dele a gente consegue fazer sem a presença dele? Tá. Então, a família pode fazer, quando é um caso muito grave de droga, que já está bem fora dos padrões normais, a família consegue fazer? Consegue, mas o que é que vai acontecer na constelação? A família vai entender qual é o emaranhamento desse drogado, né? Desse adicto, né? E como eu, dentro dessa família, enxergo não mais a fraqueza e enxergo a força dessa pessoa. Então, vocês entendem que quando eu faço constelação, nesse caso que estão me perguntando, é muito mais a minha parte no processo do que uma cura para o processo do outro, sabe? É muito mais o meu entendimento, porque o que vocês precisam entender é, quando uma pessoa é alcoólatra ou drogada, é normal que as famílias vejam essa pessoa como fraca, porque parece que ela não quer sair daquilo, né? Parece que a família inteira se movimenta e ela não quer sair daquilo. E não é bem assim. Quanto mais comprometida for a pessoa,
com as suas questões aí de droga, ou de problemas mentais, de alcoolismo e N assuntos, quanto mais comprometimento, mais a gente consegue perceber no campo sistêmico a força do amor com que ele está conectado com determinado destino. E aí eu que faço parte dessa família, que tem um drogado, que tem um alcoólatra, o meu papel é dar um espaço para essa pessoa com igual valia, entender a força dessa pessoa para poder ter e viver esse destino. Então, respondi, Elaine? Acho que respondi, né? Já teve casos de pessoas de família de esquizofrênico que me procuraram. Uma esquizofrenia com alto nível de agressividade. Eu nem poderia levar um esquizofrênico com alto nível de agressividade para dentro de um workshop, que é muito perigoso, né? Então, nesse caso, a família pode fazer por esse esquizofrênico para entender essa dinâmica. Isso reflete ou reverbera no esquizofrênico, nesse caso específico, no alcoólatra? Sim, reverbera. Porque ele ganha um espaço de igual valia e ele consegue ser reinserido no sistema, tá? Bom, vamos lá. Renata Antônio, querida, como é que você tá? Como é que tá, maridão? Deixa eu ver aqui. Que live linda, já vi. Eu também estou adorando, preciso sair, ter uma reunião. Deusiane, assiste depois, querida. Amei a explicação, maravilha, deixa eu ver. Gente, mais alguma pergunta? Respondi para Elaine, ela disse que sim. Mais alguma pergunta sobre adoção ou posso falar sobre enteados? Que eu acabei entrando ali um pouquinho na adoção, mas eu queria deixar mais claro essa questão do enteado, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de enteado, a gente tem que entender que esta criança e que esta mulher, por exemplo, ou este homem, teve uma história antes de chegar na minha vida. Esse é o segundo princípio de Bert Hellinger, é o princípio da hierarquia, né? Então, como é que eu tenho que olhar para essa mulher e como eu me posiciono perante essa mulher e essa criança? Eu me posiciono como segundo marido ou segunda esposa e entendo que essa criança e esse marido ou essa esposa chegaram na vida do meu parceiro ou da minha parceira antes de mim. Então, eu me encaixo no meu lugar, né? Eu não quero ocupar o lugar de ninguém, eu não quero ocupar o lugar da mãe, eu não quero ocupar o lugar do pai. Eu me encaixo chegando depois nessa história. Então, essa é a grande sacada quando a gente fala de enteado. Eu já tive também pessoas que me procuraram falando assim, olha, meu enteado é adolescente, final de adolescência, né, já quase um adulto, 18, 19 anos, e ele não quer seguir as regras da minha casa, né? E aí eu fico uma moça que me procurou, eu fico numa saia justa, porque eu brigo, né, para que ele siga as regras. Ai, gente, só um segundo, caiu o negócio aqui. Eu brigo para que ele siga as regras e aí fica uma relação muito complicada entre eu e meu enteado. Então vamos lá. A casa é sua. As regras são suas e do seu marido ou da sua esposa. Só que quem deve colocar esse enteado ou essa enteada no seu devido lugar é o pai biológico ou a mãe biológica, tá? Então não é o papel do padrasto ou da madrasta fazer esse tipo de intervenção com essa pessoa, né? Principalmente se for um nível de conflito, alguma coisa, se for coisa menor, pequena, alguma coisa do dia a dia, ok, mas sabe aquele problema que vai se acumulando, que vai não seguindo as regras da casa? Eu preciso me posicionar, aquele é o meu espaço, né? E dentro do meu espaço as regras são minhas, né? Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Eu te amo, eu também te amo, Rê. Saudade, viu? Saudade. Bom, então, decisões, mais uma vez, vou repetir, com enteados.
Decisões importantes na vida dessa criança devem ser tomadas por esses pais que hoje estão separados, né? Os pais biológicos dele. Decisões em que escola vai estudar, que médico ou que especialista vai, que plano de saúde tem que ter, se vai ou não viajar com os colegas, né, para uma excursão da escola. Então, todas essas decisões sobre a vida daquela criança devem ser tomadas pelos pais biológicos em comum acordo, tá? Outra coisa, quando a gente fala de crianças que vão, né, conviver com os pais em um outro relacionamento. Essas crianças, elas não podem ser usadas por esses pais para intermediar os conflitos que tem nesse processo de separação. Tudo bem? Tá claro isso? Tem pessoas que são advogadas que sabem aqui o quanto às vezes o pai ou a mãe usa a criança para machucar o ex-cônjuge. Ou usa a criança, não estou mais falando com aquele salafrário ou com aquela mulher, então eu vou colocar meu filho para falar com ela. Não. Assuntos de adultos são tratados por adultos, as crianças não se envolvem nessa relação, tá bom? Acho que de enteados é isso, o mais importante pelo menos. Pessoal, como é que tá as dúvidas aí sobre enteados, tá claro? Vou passar pro próximo. Abortos. Crianças abortadas, elas fazem parte do sistema? Fazem. Tanto o aborto espontâneo quanto o aborto provocado. O peso de um aborto provocado é um peso maior dentro do sistema, tá? Mas normalmente quando essa criança é esquecida, né, não considerada dentro do sistema, as crianças que vêm depois carregam algo desse irmão que veio antes, mesmo que eles não saibam da existência desse irmão. Então, às vezes, eles têm sensação de não merecimento, sensação de não pertencimento, conflitos com outros irmãos em nome daqueles que não são vistos. Eu já fiz constelação sobre isso. Então, as crianças que foram abortadas, elas precisam ganhar um espaço. A constelação ajuda nessa reinserção? Sim, ajuda. Ajuda-se. Eu paguei uma constelação para o meu mestre, porque inclusive eu não sabia quantos irmãos eu tinha, na verdade, né? Eu sempre conto essa história. Minha mãe, há 50 e poucos anos atrás, antes de mim, ela perdeu gêmeos e ela nunca teve certeza se foram gêmeos, porque o médico simplesmente falou para ela que esquece Marli, daqui a pouco você tá grávida de novo, e realmente depois de 2 meses ela engravidou de mim, e bola para frente, e não falou. E uma gravidez depois do meu irmão. Então nós não somos 2, nós somos 5. E hoje eu entendo eu entendo e considero esses 5, né? Minha mãe fez uns 2 ou 3 abortos antes do meu nascimento. Dani, nossa, me engasguei feio aqui. Ô Dani, e você sente algo em você que você não sabe explicar, como uma sensação de exclusão, ou uma sensação de não merecimento, ou de não pertencimento? Você sente isso? Essas crianças abortadas, elas são consideradas, foram reinseridas dentro do sistema? Conta pra mim aqui se você sente algo nesse aspecto, tá? Porque é muito comum. É muito comum também crianças que às vezes teve gravidez gemelar e o que a gente chama de gêmeo desvanecido. Então eu sempre estou preocupada em manter o espaço desse outro. Então eu já vi casos de constelação onde essa pessoa tinha problemas de obesidade porque ela comia por 2, né?
Então é como se ela aumentasse o seu espaço corporal para ocupar o seu espaço e o espaço do gêmeo que morreu desvanecido, né? Morreu, o gêmeo que se dissolveu, morreu durante a gravidez, né? Então tem vários aspectos aí que a gente tem que entender quanto ao aborto. O que vocês precisam saber é, sim, existe um espaço sistêmico de memória que esta criança faz parte. Eu, como pai, sei que eu tive um aborto, o que eu devo fazer? Se você sentir internamente se é menina ou menino, dê um nome para esse filho, dê um nome. Converse com seus filhos, mas não abra se você abortou ou não essa criança, não é isso que importa. Você fala, mamãe teve um bebê que não chegou a nascer antes de você, então você tem um irmãozinho antes de você. Então é desta forma, com naturalidade, que eu falo para essa criança, tá? Olha aqui, sim, sempre me senti distante, senti rejeição, sempre fui distante. Na infância, em minhas fugas, eu imaginava minha mãe verdadeira vindo me buscar. Tinha esperança de ter sido trocada na maternidade. Tá vendo? Tá vendo quando eu falo as coisas? Olha aí na vida real acontecendo, né? Então, muito desse sentimento de distância vem por conta da distância que essas crianças que não são consideradas sentem em relação ao sistema. Isso a gente chama de sentimento adotado. E um processo de constelação, Dani, ajudaria muito. Hoje vejo que era eu mesmo me salvando, me via adulta, chegando e me buscando. Então, é todo um processo. Então, precisa ver aí se já esses sentimentos... Eu lembro que depois que eu tive uma sensação de não pertencimento mesmo, é gozado. Eu sempre me vi meio diferentona da minha família. E eu tinha essa sensação. E depois que eu fiz a constelação, esse sentimento de não pertencimento foi embora, né? Sem explicação. Eu não precisava mais resguardar o lugar dessas crianças que vieram antes de mim, né? Eu não precisava mais ser fiel a ponto de abrir mão da minha própria vida, porque essas crianças não eram vistas, né? E é isso que acontece. Eu já vi casos de meio-irmãos que foram perdidos e a meia-irmã que sobreviveu, né, desenvolveu um ano depois processos de doenças de autoimune porque essa criança não era vista. E era um processo onde a fazia levar para um emagrecimento muito sério, crítico, como se ela quisesse sumir. Então, na constelação aparecia nitidamente a fala do eu sumo. Se você não é visto, eu também não sou vista, eu sumo, né? Eu desapareço. Hoje vejo que eu era mesmo, ok? E o aborto influencia no sentir da mãe. Por exemplo, quando não teve um filho depois, o último foi do aborto. A perda de uma criança para uma mãe deixa sempre um vazio. Ou deixa um vazio, ou deixa um congelamento se ela não insere essa criança. Então, quantas vezes eu não faço trabalhos dentro da constelação para que essa mãe consiga finalmente segurar essa criança nos braços, reinserir essa criança dentro do sistema, para que depois, posteriormente, ela faça o movimento de deixar essa criança partir novamente, né? Mas eu preciso reinserir. Então, a perda, eu perdi um bebê e a minha primeira constelação apareceu esse bebê. E quando a mãe entra em contato com a dor de um luto profundo, é que é possível ela se curar. Então, eu entro no luto profundamente de ter perdido aquele bebê para que depois eu possa renascer e estar pronta para tocar a minha vida, estar pronta para dar amor para as outras crianças, porque muitas vezes acontece de que essa mãe fica tão congelada para não acessar a dor de ter perdido um bebê, que ela não consegue se entregar amorosamente para os filhos. E aí os filhos que se seguem têm o que a gente chama de movimento do amor interrompido, né? Não acessam esse amor vindo da mãe porque ela está congelada pela perda do bebê anteriormente, né?
Então, sim, influencia muito, influencia a sequência da vida dessa mãe, influencia as crianças que possam efetivamente virem depois, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui. Participei de uma constelação, representei alguém que estava distante. As pessoas cobraram essa distância naquele momento. Vi meu e minha avó paterno cobrando minha presença na família. Então, não é por acaso que você representou isso, né? Isso é interessante que ela tá falando. As constelações, quando a gente representa ou vai dentro de um workshop, sempre tem questões que nos movimentam, né? Sempre tem questões que mexem com algo na nossa própria história. E quando ela pega uma pessoa afastada e os outros querendo que ela se aproxime, ela vivencia a mesma história da vida dela. E essa é uma grande oportunidade da Dani se curar, né? E entender que ela pode fazer parte, que ela não precisa se afastar, que ela não precisa ser tão fiel a esses irmãos, a ponto de abrir mão da própria vida, abrir mão da convivência com a família. Pelo contrário, né? Aí como é que é a mudança de olhar para isso? Eu vou conviver amorosamente com a minha família e em homenagem àqueles que não puderam, e não me privar em homenagem àqueles que não puderam, né? Então isso é uma mudança de chave extremamente importante que a constelação traz também, né? Muito legal, Dani, muito bom. Gente, em relação a abortos, eu acho que eu fechei aí o tópico. Eu tô meio sem noção de horário. Eu desliguei todos os equipamentos aqui para ficar só com esse telefone aqui, eu não sei que horas são. Mas vamos lá, eu tenho mais falar sobre crianças problemáticas. Eu vou passar aqui e vamos ver o que idade tem. Crianças problemáticas. Crianças problemáticas são aquelas crianças que às vezes são extremamente agressivas, ou que têm autismo, ou que têm alguma deficiência. O que é que está por trás dessa, ou que tem problemas de fala. Eu já fiz constelação com crianças que tinham problemas de fala. O que é que está por trás disso, né? Então pode estar por trás dessas crianças problemáticas ligados a desafio de limites, agressividade, pode estar chamando a atenção para algo, para que algo se cure dentro desse sistema. Então, quando a mãe e o pai olham, eles dizem: as minhas dificuldades com você, filho, me fizeram enxergar as dificuldades que eu tenho dentro da minha história, que eu tenho comigo, né? Então, esses filhos também estão a serviço desses pais para fazer com que eles cresçam. As crianças que são autistas, as crianças que têm problemas mentais, que nascem com deficiências, elas nascem com destinos difíceis, né? E todos à volta dessa criança crescem e se desenvolvem como alma a partir deste destino difícil, né? Então essas crianças precisam ser olhadas com amorosidade e olhadas com a força por elas viverem um destino dentro desse sistema familiar tão difícil, a ponto de entregar a própria vida para que algo seja curado dentro do sistema. Então, quando a gente olha para crianças problemáticas ou com dificuldades, este é o olhar sistêmico que precisa ter em relação a isso. Vamos lá, inseminações in vitro, né? Doações de óvulos, doações de esperma, né? Como é que fica tudo isso? O que acontece com a inseminação in vitro é que muitos óvulos são fecundados e poucos efetivamente vingam. E esses óvulos fecundados que são descartados são crianças neste sistema. É a mesma coisa do que um aborto. Essas crianças fazem parte desse sistema. Eu já presenciei constelações com mais de 16 crianças. Já conduzi processos de constelação que teve a inseminação artificial. E 4 óvulos,
foram implantados, 2 não, foram simplesmente descartados. E isso tem que ser reinserido, essas crianças precisam ser reinseridas. Esse pai e essa mãe precisam entrar em contato com a dor da perda dessas crianças para que possam seguir uma história diferente para frente. 2012, muito obrigada, Elaine. Tem uns minutinhos aí, então. Maravilha. Dani, você é muito linda, parabéns pelo seu trabalho, Deus te abençoe. Minha linda, muito obrigada, Dani. Ai, que carinho, ganhei meu dia. Gente, Dani, verdade, eu sou verdadeiramente louca e apaixonada pelo que eu faço, eu adoro. Vocês não têm ideia das histórias que chegam para mim aqui pelo Insta, né? É claro que eu não consigo ajudar todo mundo, eu tento ajudar na medida do possível, mas essa semana eu tirei muito para falar sobre mãe, né? Porque eu tive uma convivência com a minha mãe de 10 dias aí numa viagem, tive o privilégio, né, de poder desfrutar de uma viagem com ela. E estive, por outro lado, chegando aqui, no dia que eu cheguei no Brasil, num velório de uma amiga que perdeu a mãe. E aí eu resolvi falar mais sobre mãe essa semana, né? E a importância da mãe dentro do sistema familiar, a importância da minha conexão com a mãe. A mãe é a fonte de vida primária de todo mundo, né? E quando eu não me reconecto com essa fonte primária de vida, eu não consigo ir para a vida, né? É como se eu não conseguisse fazer o movimento de ir para a vida. E curar essa conexão, olhar sem essa visão infantil de uma criança que acha que a mãe poderia entregar mais, e olhar com um olhar adulto para olhar para essa mãe com as dificuldades dela, com as demandas dela, com a perfeita imperfeição dela, que isso é um olhar adulto, faz eu me reconectar com o feminino que vem através de gerações. E isso cura a minha forma de enxergar as minhas relações, isso cura o meu sucesso profissional, sucesso na vida, sabe? Isso cura as minhas relações, porque eu sinto mais confiança da entrega, né? E aí eu falei muito sobre isso essa semana, e aí eu recebi umas 2, 3 pessoas falando quantos vídeos que eu fiz sobre a conexão da mãe estão sendo importantes. Então, hoje ainda vai sair mais alguns, amanhã também vão sair mais vídeos, porque eu realmente quero alertar sobre essa importância, né? Meu marido perdeu a mãe há 7 meses e o pai há 1 mês. Que difícil que está. Jura, Lan? Eu acho que a mãe dele eu soube, o pai eu não soube, né? Bom, se eu puder ajudar com alguma coisa, Elaine, me avisa, tá bom? Mas fazer um EFT pro luto para aliviar essa dor, né? Porque independente de que idade a gente tenha, a gente se sente órfão quando perde o pai ou a mãe, e quando perde os dois, a gente efetivamente se sente órfão. E aí o EFT para o luto é olhar para o que está sentindo, digamos, um aperto no peito, uma tristeza, embora eu sinta essa tristeza e aperto no peito, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ou, embora eu sinta esse aperto no peito e essa tristeza, eu estou em processo de me olhar amorosamente ou de entender essa perda, né? E aí vai e faz, né? Tristeza no peito, todo o processo para ir aliviando os sintomas desse momento de luto, né? Para que chegue a hora dele ressignificar, de ter lembrança. Então, o EFT pode ajudar o seu marido, tá bom? Conversa com ele direitinho. Bom, vamos lá, que mais? Eu tava falando dos in vitros, né? Então, o problema são os embriões que são descartados, né? E outro dia me procurou um rapaz e ele estava prestes a fazer, mas não tinha dado certo, de receber uma doação de óvulo, porque ele queria muito ter um filho
com essa esposa que ele estava morando, né, atualmente. Imagina isso, né? O vazio que fica nessa criança. Eu já vi casos de pessoas que receberam espermatozoide, né? Que foi uma produção independente, né? Como esse pai não é considerado, né? Então a mãe diz assim: ele é meu filho, ele não tem pai, né? Ele é só meu, né? O que essa mulher faz com o masculino? Ela anula completamente. E quais as consequências que eu já vi acontecer com crianças que foram através de doação de espermatozoide, foi desenvolverem doenças, né? Então, fisicamente, essas crianças, nesse caso especificamente, adoeceram, porque a mãe se arrogava de uma posição de que não existe o pai, né? E a não ser que você seja aí um alien, você não é capaz de gerar um filho sem um pai, né? É impossível. Nenhuma mulher consegue isso, né? Então, existe um pai biológico que veio através da doação do esperma, né? E esse pai precisa ser visto. Lembra aquele vazio que eu falei da adoção? Essa criança a vida inteira provavelmente vai sentir esse vazio e vai precisar fazer muito trabalho de reconexão com a vida que recebeu através desse doador anônimo aí, que ela nunca vai saber da história, provavelmente. Obrigada, Adri. Sério isso, né? É muito sério. É muito sério. É muito sério. E tem coisas que hoje em dia que a medicina permite que a constelação nem deu tempo ainda para a gente ver os efeitos. Então, o que a gente vê hoje olha só a loucura, uma mãe engravidando no lugar da filha com o espermatozoide do marido da filha. Sistemicamente, eu não sei o que vai acontecer ali. Eu não sei. Eu nunca peguei um caso assim, até porque as crianças não cresceram o suficiente para ter as dificuldades. É muito louco esse processo. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Não sei dizer para vocês. Essa avó é vó, essa avó é mãe, essa avó é mãe com o marido da filha. É louco, né? É louco. O processo é louco. Bom, gente, eu acho que o que eu me propus, novela da Globo, é isso mesmo. Gente, eu acho que o que eu me propus a trazer para vocês sobre crianças eu trouxe. Ficou alguma pergunta residual, alguma última dúvida para eu esclarecer para vocês? A minha voz está acabando. Eu sentei aqui, não coloquei um copo d'água. Então a minha voz está acabando e o nosso tempo também. Alguma pergunta? Caso não tenham perguntas, eu quero saber se vocês curtiram a live, né? Então escrevam aí qual foi o principal aprendizado de vocês, se vocês gostaram da live. Enquanto isso, esses 2 minutinhos eu queria falar da possibilidade de participar dos meus workshops de constelação. Eu tenho workshops mensais que acontecem. Meu próximo workshop é dia 3 de junho, é este sábado, ainda dá para participar, tá bom? Para fazer a inscrição, pode fazer direto no link da bio ou me procurar no direct que eu mando o link sem problema nenhum. E tem uma outra forma que existe um grupo secreto, uma sala secreta, que eu abro de vez em quando para cuidar de dores emocionais, feridas emocionais. Então, de vez em quando eu faço uma reunião pelo Zoom com as pessoas que têm suas feridas emocionais, porque no Zoom eu consigo estar mais próximo. E aí, para você entrar também no link da minha bio, o primeiro item está escrito lá, sala secreta, feridas emocionais. Você clica, você vai entrar direto num grupo do WhatsApp silencioso. Eu mal falo ali, por enquanto eu não falo muito, eu só vou falar mais, mandar mais recados ali, próxima data do próximo evento, tá bom? Então, periodicamente eu vou fazer. Então, se você quiser entrar, ele é evento gratuito, online, pelo Zoom. É só clicar no link da minha bio e vai para lá, para essa sala e fica aguardando a data que eu vou disponibilizar essa abertura de sala secreta, né?
Ó, foi muito boa, esclarecedor demais, live muito linda, muito bom. Maravilha, gente! Então eram esses 2 recados que eu queria dar para vocês. Quem quiser conhecer mais dos conceitos sistêmicos e mudar e transformar a sua vida, existe a mentoria comigo, onde eu te acompanho por 6 meses para que você vá transformando o que não tá legal na sua vida, né? Através do entendimento de quem você é, do que te movimenta, dessas suas feridas, através dos conceitos sistêmicos, olhando para tudo isso e ir mudando o que não tá legal na sua vida, tá bom? Então esse é o processo de mentoria, também é só me procurar que a gente conversa. Gente, beijo enorme, fiquem com Deus, obrigada pela presença. Tchauzinho.